Hallo, guten Tag, buenas tardes. Ich bin Maria Valéria. Willkommen auf meinem canal na Literatura Selvagem. Se você está chegando aqui agora, aproveita e já deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e se inscreve para ajudar aqui com a divulgação do canal e fazer com que o meu conteúdo chegue a mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. Então, hoje eu tô querendo mostrar para vocês o maior book haul que esse canal já teve, né? Eu tô com uma pilha de livros aqui que eu recebi numa doação no feriado de 7 de setembro e eu gostaria muito de agradecer as pessoas que me doaram esses livros, porque eu fiquei assim maravilhada e queria compartilhar essa pequena alegria com vocês, porque a minha estante, o meu acervo acabou dando uma engordada aí com muitas e muitas edições. E olha que eu nem tô mostrando tudo que chegou no dia. Talvez fique para um outro vídeo, mas o que eu quis ficar para mim, de fato, que eu não tô pensando em passar para frente, é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, senão ele vai ficar muito longo e realmente tem pilhas e pilhas aqui do meu lado. Lembrando que a maioria dos livros são na área de história, porque é minha área acadêmica, não é? Mas eu tenho também alguns livros de literatura, mas não literatura, seria estudo da literatura, E tem algumas edições também em francês, em espanhol, eu não sei se tem em inglês, tem alguns mapas, algumas coisas relacionadas a idiomas, então vamos lá. Eu vou mostrando e vou comentando brevemente cada um deles, tá bom? Não esqueçam de dar o like quando terminar de assistir esse vídeo, ou então antes mesmo, e compartilhar com os teus amigos e com os teus inimigos também. Então, o primeiro livro é O Expansionismo Brasileiro e a Formação dos Estados na Bacia do Prata, da colonização à Guerra da Tríplice Aliança. Como vocês estão vendo aqui, História da América, né? A maioria deles são História da América. De Paulo Rossi, eu tenho Os Sinais do Tempo, História da Terra e História das Nações, de Huck Avico. Tem alguns aqui que eu nunca ouvi falar e outros que eu já tinha visto ligeiramente na minha graduação e por aí vai. Tem esse aqui de Debates, Literatura, O Realismo Maravilhoso. Estou ansiosa para ler esse daqui. E ainda dessa mesma coleção, só que no ramo da política, eu tenho Peru, da Oligarquia Econômica à Militar, do Arnaldo Pedroso Dorta. Viajantes do Maravilhoso, O Novo Mundo, do Guilherme Guilty, né? América mais uma vez. Sofrimento e Esperança no Exílio, História e Teologia do Povo de Deus no século VI a.C. Esse aqui fala um pouquinho sobre os judeus. É do Milton Schwantes, eu acho que é isso. E aí a gente vem para a Breve História da Nova Lusitânia, Um Olhar do Vencido, do Natanael Sarmento. Se não me falha a memória, eu já li outro livro dele e eu acho que já resenhei no blog. Se eu tiver correta, eu vou deixar o link aqui no box de descrição e vocês vão poder dar uma conferida depois, caso queiram. A Viena de Wittgenstein. A Viena dos Habsburgos, antes da Primeira Guerra Mundial, e as fascinantes pessoas que a compunham, né? Então a gente tem aqui Sigmund Freud, Gustav Klimt, Adolf Loos, Oskar Koszorka, Arnold Schoenberg e Ludwig Wittgenstein, né? Um dos mais importantes filósofos do século. É outra leitura que eu fiquei bastante curiosa. E aí a gente vai para esse aqui, que seria na área da educação, Práticas Interdisciplinares na Escola, organizado por Ivani Fazenda. Esses livros são maravilhosos para você que é professor, né? Porque a gente sempre pega alguma coisa interessante neles para aplicar em sala de aula. Facundo, Civilização e Barbárie, né? Clássicos do pensamento político, essa coleção aqui, tá belíssimo o livro, do Domingo Sarmiento, da editora Vozes, né? Falando aqui um pouquinho sobre a região da Argentina, do Chile, por ali, né? E aí a gente tem a Antropologia de Grupos Urbanos, do Rubens Jorge Oliven. Esse daqui eu tô pensando em levar a resenha dele lá pro blog. Me fala aqui embaixo no box, na caixa de comentários, se você quer ver resenha desse livro por lá, tá bom? E aí a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, né, que é um dos temas mais recorrentes no meu acervo e que eu mais gosto de estar pesquisando a respeito. Eu tenho aqui dessa coleção História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, Batalhas, Stalingrado, o Princípio do Fim. Esses aqui eu sei que eu vou ler rápido porque, além de serem livros ilustrados, então isso torna a leitura mais rápida, são temas que realmente me interessam demais, então eu não deixo passar muito tempo não. Pão de Fel, das utopias guerrilheiras ao sequestro de Abílio Diniz, né? Escrito aí pelo Raimundo Rosélio Costa Freire, né? Ele foi militante do movimento estudantil durante a década de 90 e foi recrutado para a Operação
Carmelo, né? Chegou aí pra Nicarágua e tudo. Enfim, tô curiosa com esse daqui também. Grandes Pecados, Grandes Catedrais, do Cesare Marchi. É uma edição da Martins Fontes. Eu achei essa capa belíssima, mas eu confesso que eu não tenho ideia de quando que eu vou ler esse livro, não. Mas tá aqui. O Engenho, né? Manuel Moreno Fraginaus, Complexo Econômico Social Cubano do Açúcar. Esse aqui é o volume 2 e 3 da editora Unesp. Queria muito que tivessem os outros da coleção, mas eu não tenho. Mas depois eu vou dar uma procurada, porque se eu ler esse daqui e gostar, aí eu vou querer completar a coleção, porque eu sou dessas. E agora a gente vai para umas edições aqui. História Ilustrada da Ciência, esse é o volume 3, da Renascença à Revolução Científica. É outro livro que eu acho ideal também para trabalhar em sala de aula, né? Ele é bem ilustrado, né? E tem umas coisas bem interessantes nele. Eu acho que eu vou gostar de ver isso aqui. Eu tô quase botando o nome de Book Haul, tirando Book Haul e colocando Bookshelf Tour, porque é quase um acervo só de acadêmicos aqui, né? Tem umas edições também em espanhol, como esse Breve História de la Argentina, do José Luis Romero, né? Para quem gosta de História da América, esses livros são ótimas pedidas. Ascensão e Queda das Grandes Potências, Transformação Econômica e Conflito Militar, de 1500 até 2000. Então esse livrinho aqui, ou livrão, como queiram chamar, cobre aí 500 anos de história, do Paul Kennedy. O Brasil na América, do Manuel Bonfim, Caracterização da Formação Brasileira, da Top Books. Nunca tinha ouvido falar dessa editora, mas eu achei a capa belíssima. Olha a contracapa também. E eu não sei nada sobre ele. Só sei que é de História da América. Mas vamos lá. Ainda na história, só que agora do Brasil, a gente faz esse recorte. A gente tem esse volumão aqui do Hélio Viana, da Edições Melhoramentos, né? É editora da Universidade de São Paulo. É outro que eu vou demorar um tempão para ler, mas ele traz coisas muito interessantes, cobrindo vários períodos aí da história do nosso país. Recomendo para algumas pessoas começarem a ler esse tipo de coisa, para evitar de estar falando besteira pela internet e gritar mito, mito por aí. Os índios na história da aldeia de São Pedro de Cabo Frio, dos séculos 17 a 19. Esse aqui é um recorte mais específico, porque tem relação com a história de uma localidade, de Luiz Guilherme Escaldar Ferri Moreira e Janderson Bax Carneiro. Estou bem curiosa para ler também. E eu espero gostar. E essa capa também, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada por capas que tenham mapas, cartografia e coisa do tipo na capa. Tipo esse daqui, que é Histórias da Língua Portuguesa, de Paul Teissier, né? Então esse aqui já vai mais voltado aí para a área de literatura, né? De letras. A Vila em Ricas Festas. Celebrações promovidas pela Câmara de Vila Rica, de 1711 a 1744, de Camila Fernanda Guimarães Santiago. Vai ser uma leitura breve, uma leitura curtinha, que eu tô bem curiosa também. Eu já deixo separado na pilha dos que eu vou ler com mais urgência, e esse aí tá no meio. De Patrícia Cid, a gente tem Cerimônias de Posse na Conquista Europeia do Novo Mundo, cobrindo aí de 1492 até o ano de 1640, né? Mais um de História da América, com muito prazer, chegando no meu acervo. E aí eu tenho Marte e as Duas Américas, de Pedro Pablo Rodrigues. Pedro Pablo Rodrigues. Às vezes eu me confundo no espanhol, sorry. E aí a gente vai ter um estudo a respeito dessa figura importante aqui, né? Na política, né? Nas ciências políticas. Temos esse do Mário Sete, Os Azevedos do Poço. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas faz muito tempo, eu não lembro praticamente nada do que ele se trata, mas alguém já tinha me indicado ele para fazer a leitura. Só que na época eu acho que eu não dei muita bola, porque eu não achava que fosse encontrar o livro com tanta facilidade. E acabou chegando nas minhas mãos e tô ansiosa também para fazer a leitura dele. Nau Capitânia, Pedro Álvares Cabral. Como e com quem começamos, né?
de Walter Galvani. Eu vi umas opiniões bem negativas a respeito desse livro, então eu vou ler sem colocar muita expectativa, né? Eu espero gostar da leitura, mas se eu não gostar, pelo menos eu não vou ficar frustrada esperando algo extraordinário dele, né? Rituais, ontem e hoje, de Marisa Peirano, de uma coleção de ciências sociais, passo a passo, da Zaha. Eu tô doida pra pegar mais 2 títulos dessa coleção, mas até hoje eu não tive a oportunidade. Vamos ver quando é que eu vou conseguir, né? Aí eu tenho esse aqui, ó, La Era de Oro, de José Martí. Tá em espanhol essa edição, mas eu já tava folheando e vi que é um espanhol que dá pra ler de boa, mesmo se você não tem tanta familiaridade com a língua. O Sanfoneiro do Riacho da Brígida, Simval Sá. A gente tem uma biografia de quem, né? Luiz Gonzaga, né? É uma figura bastante importante da cultura pernambucana. Eu ia passar esse livro pra frente, mas eu pensei, não, por que não ler? Né? Então eu vou segurar ele pra mim. O Descobrimento do Brasil, da Janote Pires, né? É uma publicação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vem falando aí sobre os séculos aí que nos contemplam desde a chegada dos portugueses aqui. Os mártires pernambucanos, vítimas da liberdade nas 2 revoluções em Pernambuco, em 1710 e em 1817. Também é um período que eu gosto de pesquisar a respeito e ele cobre justamente 2 rebeliões, 2 revoltas que eu me interesso bastante também. Então vai ser uma leitura que certamente vai me agradar. Histórias e inúmeros autores. Sindicalistas, pecuaristas, trabalhadores, juízes, anas, senhores, bandeiras, franciscos, lagos e por aí vai. Eu acredito que esse livro aqui seja de ensaios ou de contos, eu não sei ao certo. Deixa eu ver aqui. É história social. Tem um misto de biografia. Não sei o que me espera nele não, mas eu achei bem curiosa essa capa e os temas que ele aborda, né? Viagem ao Sertão Brasileiro, leitura geossócio-antropológica de Ariano Suassuna, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, né? Do Vernay de Vanderlei e Eugênia Menezes. Não sei. Estou curiosa também porque são 3 autores de peso, né? Para nossa literatura, então eu resolvi segurar para mim. Da série Estudos e Pesquisas, de Mário Lacerda de Mello, O Açúcar e o Homem. Mais um do período colonial, né? Do Brasil Colônia, que é outro episódio, é outro período que eu gosto de ler a respeito. Essa edição bem antiga, do Aníbal Fernandes, Nabucco, Cidadão do Recife. Essa edição, ela é mais velha do que meu pai, ela é de 1949 e é um pouquinho mais nova do que a minha mãe, que é de 46. É uma leitura que eu vou fazer com cuidado, até porque o livro tá bem, né, bem velhinho, então você não deve estar folheando de todo jeito. Enfim, tem que ter um certo cuidado especial com ele. O Monitor das Famílias. Esse daqui tem uma capa belíssima também. Eu não faço ideia do que ele trata, né? Mas aí... alguns melhoramentos urbanos, como o Teatro de Santa Isabel, o Gabinete Português de Leitura, o Cemitério Público de Santo Amaro, a Casa de Detenção, a Faculdade de Direito. Parece interessante. Eu acho que eu vou gostar, viu? E aí a gente vai para uns livrinhos aqui em língua estrangeira. Eu gostei muito dessa coleção. Esse aqui é o Breve História de Centro-América, do Héctor Pérez Brignoli, falando basicamente da América Central. E é uma edição em espanhol, tá, gente? Então, me desejem sorte para ler tudo isso. Aí temos essa daqui, Carlos V e Felipe II, do Fernando Braudel. Também tá em espanhol, falando a respeito dessas 2 personalidades históricas. E tem essa edição em francês, Le Frère Jeanne d'Arc, de Roger Sanzig e Marcel Gay. Esse vai demorar um bocado para ler, porque o meu francês e nada tá quase a mesma coisa. O espanhol eu ainda consigo desenrolar, mas o francês tá muito aquém do que eu gostaria. Política de Nuestra América, também do José Martí, da seleção de Roberto Fernández Retamar,
né, do Fundo Cultural del Alba, falando sobre a política do continente americano. Mais um sobre Joana d'Arc, só que esse aqui tá em inglês, é mais fácil ler ele do que o que tá em francês. Fresh Verdicts on Joan of Arc, de Bonne Wheeler e Charles T. Wood. Então vamos lá, né, falando um pouquinho aí sobre o julgamento de Joana d'Arc. Dicionário de Conceptos de Baltasar Gracián, de Helena Cantarino e Emílio Blanco, né, são os coordenadores dessa obra aqui. Baltasar Gracián, eu já li um livro dele, eu acho, não sei se eu já falei sobre ele no blog, se eu já falei eu vou colocar aqui também. Temos esse aqui, que é Indumentária em Carros Bordados del Barroco al Rococó, de Carlos Bembibre. Seria basicamente a moda, né, que englobava aí esse período, né, desde o período barroco até o rococó. E é bem ilustrado. Acredito que eu vou ler rápido. Tem um aqui que está em inglês, A People's Story of the United States, do Howard Zinn. Ele como fala sobre os povos nativos americanos, e eu tenho interesse de pesquisa para falar sobre os nativos norte-americanos, então esse livro aqui não podia passar batido na minha estante, e ficou para mim. E agora a gente vai para uma biografia, Grandes Biografias de la História de Espanha, do Hernán Cortés, por José Antonio Vaca de Osma. É uma edição capa dura, com jacket, eu achei belíssima. Olha aí. E eu tô bem curiosa para ler, para conhecer um pouquinho mais a respeito de Cortés, que não era uma figura lá muito benquista, pelo menos não por mim. Mas ainda assim eu quero saber sobre ele. Caribenidade, Afroespiritualidade e Afroepistemologia, né? De Jesus Chucho Garcia. Seria uma espécie de revista, né? De publicação que a gente chama de revista. E vem falando aí sobre aspectos do Caribe, da região do Caribe. Política e Fiesta en el Barroco, Fernando Rodríguez de la Flor e Esther Galindo Blasco, né? Como o nome está dizendo, Política e Festa no período barroco. Essa edição é da Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu gostei muito dessa edição, ela tá bem bonita também. Mais um em tons de verde, Fiesta Religiosa e Ocio em Salamanca no siglo XVII, e cobre de 1600 a 1650, do Francisco Javier Lorenzo Pinar, né? Então, mais uma da Salamanca, e com esse tom de verde que tanto me fascinou. Para outro aqui de capa dura, La Fiesta Cortesana en la Época de los Austrias, de Maria Luisa Lobato, Bernardo Garcia, os coordenadores. Não sei o que me espera nessa leitura, para ser sincera. Então vamos lá, né? Eu espero gostar dela. Tem algumas anotações aqui e tal. A Economia dos Estados Unidos, do Pierre George. Essa edição em pocket da Martins Fontes. Tem 18 minutos de vídeo e eu tô na metade. Vamos dizer que eu tô na metade, bora lá. Metodologia Científica, de Domingos Parra Filho e João Almeida Santos. É sempre bom a gente ter livros de metodologia na estante, né? A gente nunca sabe quando vai precisar disso. A Ideologia do Colonialismo, seus reflexos no pensamento brasileiro, do Nelson Sodré. E aí a gente vai para Alfredo de Carvalho com Frases e Palavras. Eu estava sem saber do que se tratava esse livro, e aí depois eu descobri que é falando sobre expressões que eram muito faladas durante o século XIX, né? Mais ali pro fim do século XIX. Eu achei bem interessante e vai ser uma leitura tranquila, creio eu. Arraial Novo do Bom Jesus, consolidando um processo e iniciando um futuro. Marcos Albuquerque Veleda Lucena. É outra edição também que eu estou bem curiosa para ler, por conta do episódio, né, envolvendo aí o ocorrido no Arraial do Bom Jesus. Para quem não estudou história, não viu isso aí, dá uma googlada. A Tragédia dos Blindados, um episódio da Revolução de 30 no Recife, de Frederico Pernambucano de Melo. Esse daqui também vai ser uma leitura breve que eu vou fazer e que muito me interessa, né? Porque a gente está falando de Revolução de 30. Período republicano é outra área que bastante me interessa. E aí a gente vem para a Confederação do Equador, do Manuel Correia de Andrade, né? Falando basicamente sobre... São ensaios, né, que foram feitos por historiadores de vários estados a respeito da Confederação do Equador. História da América,
Vicente Tapajós, da Forense Universitária. Essa edição é bem antiguinha também. E vai demorar um pouco para eu ler, confesso. Mas é um tema bem interessante também. Eu gosto de estudar sobre América. Guerreiros do Sol. O banditismo no Nordeste do Brasil, do Frederico Pernambucano de Mello, né? É outra leitura que eu tô bem ansiosa. Tem cangaço aqui, então, né? Eu amo pesquisar sobre cangaço. E aí a gente vai para um livrinho de arqueologia. Eu quase não tenho nada de arqueologia no meu acervo. E aí veio essa edição do Francis Celoria, né? Da Melhoramentos. Vai ser uma leitura, acho que meio que para iniciante ou coisa do tipo. Não sei ao certo. Demasiadas Realidades, 4 leituras sobre a ficção de John Steinbeck, do Antony Cardoso Bezerra. Eu resolvi ficar com esse livro porque eu tenho vários livros do Steinbeck no meu acervo. Eu nunca li nada dele, inclusive se você já leu e gosta, me conta aqui por onde seria melhor começar a obra dele. E se eu tiver o livro, eu posso começar justamente pela sua indicação. E só vou ler esse aqui depois que eu ler os 4 livros que ele tá falando aqui, né? Porque senão eu vou acabar pegando spoiler. Ele fala sobre... deixa eu ver aqui, As Vinhas da Ira, que é o mais famoso, O Inverno da Nossa Desesperança. Eu acho que eu tenho 2 deles aqui. Barroco e Modernidade, Estudos sobre Literatura. É outra obra também que eu tô bem curiosa para fazer a leitura. Mais uns de Segunda Guerra, a gente tem o Paraquedistas Alemães, A Supertropa, do Eid Farrar Hockley. Também daquele Histórias Ilustradas, né, da Segunda Guerra Mundial. Além dele, eu tenho o Stauffenberg, do Gary Graeber. Temos também Divisões Panzer, Os Punhos de Aço, que é do K.G. Maxey. E esse daqui que ficou sem capa, tadinho, mas eu quis assim mesmo, que é Normandia, do Dia D, A Derrocada, do David Mason. Né? Não vou jogar fora o livro só porque ele tá sem capa, né? Por favor. De Getúlio a Getúlio, Brasil de Dutra e Vargas, de 1945 a 1954. E esse outro aqui da mesma coleção, Uma Trama Revolucionária, do Tenentismo à Revolução de 30. Como eu tinha falado, mais um período que eu gosto bastante de falar a respeito. Dossiê Cult, da literatura brasileira, com Machado de Assis, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Será que eu passo meia hora nesse vídeo? Não sei. Dall'Italia siamo partiti, de Paolo Possamay. A questão da identidade entre os imigrantes italianos e seus descendentes no Rio Grande do Sul. Então, os meus seguidores inscritos gaúchos, esse livro fala sobre vocês. Que Seja em Segredo, de Ana Miranda. Vi algumas opiniões bastante distintas, umas elogiando, outras detonando com o livro, e eu tô curiosa. Tem algo a ver com freiras e erotismo, chocando várias pessoas, mas eu vou ler assim mesmo. Eu gosto do estrago. E aí a gente vai para a parte de idiomas, né? Tem esse dicionário fala inglês, tá bem velhinho, bem detonado. Depois eu vou dar uma ajeitada nele. Mas é um dicionário de inglês, normal, né? Aí eu tenho esse Larousse de la conjugation, poche. Le verbe s'emploie, le modèle de conjugation, tous les verbes français diasés avec leur construction. Ai, meu francês tá uma desgraça, desculpem, tá, gente? É uma edição da Larousse. E aí, eu ganhei, e tô bem empolgada com isso, porque eu estou praticando el espanhol. E aí, eu peguei esse curso de idiomas, né, com 5 volumes de espanhol da editora Globo. E aí, eu tô bem curiosa, eu tô praticando conversação também com umas pessoas que são nativas de alguns países, e tá sendo bem interessante esse estudo, né? Essa edição aqui, que é bem bonitona, né? História e Memória da Casa Joaquim Nabuco, né? Isso aqui é da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Como vocês estão vendo, olha como ele é. Ele vem dentro de uma caixa, né? E eu achei uma edição muito caprichada mesmo. E eu tô aqui, né? Tipo, preciso ler isso o mais rápido possível. Olha só. Né? Tem até cuidado pra pegar, porque, né, gente? E aí veio uma coleção que eu não sei, nunca tinha ouvido falar dela. Nosso Século, cobre de 1960 a 1980. Seria uma espécie de enciclopédia desse período, mostrando vários aspectos culturais daqui do Brasil. E aí a gente tem essa edição que vai de 1900 a 1910, né? Eles são bem ilustrados. É bem interessante.
Tem uma que cobre de 1930 até 45. E mais uma que é de 1945 até 1960. Né? Então as capas são repletas de ícones que falam muito sobre o período, né? E é isso. Vamos para a leitura. Peguei mais uma enciclopédia, já tô ficando cansada, gente, é sério. Que eu acho que eu vou dividir isso aqui para outra parte, porque tem duas coleções aqui que eu não vou conseguir falar nesse vídeo não, senão vai ficar gigante mesmo. Tem esse livro aqui, falando de pré-história, história, as primeiras civilizações, né? Tem umas imagens aqui e uma ordem cronológica, né? A respeito de vários períodos da história, pelo que eu tô olhando aqui. E ele cobre aí vários continentes, ele não foca apenas, unicamente na Europa, né? Tem esse aqui, ó, é um guia de Recife e Olinda, que eu já li. E tá em 5 idiomas, português, inglês, francês, alemão e espanhol. É bom porque eu treino tudo lendo. E ele vem com várias fotos das duas grandes cidades, né? Que são belos cartões postais do meu país, Pernambuco. Então, é bem interessante, é bem legal. A integração do Rio Grande do Norte e do Amazonas à província do Brasil. Olha que capa linda, né? É da história do Rio Grande do Norte, mas eu confesso que a capa me atraiu mais, então eu fiquei com ele pra mim. Eu sou dessas. Revista Clio, também fiquei com ela mais pela capa, mas eu vi que o conteúdo dentro tem artigos bem interessantes e aí pesou muito também para que eu ficasse com ele pra mim. E dos volumes que vieram da revista Clio, eu acho que é o único que eu vou ficar. Os outros eu vou passar à frente, eu acho. A Guerra do Paraguai, eu li esse aqui na época da graduação, do Francisco Doratioto, da coleção Tudo é História. Eu tenho alguns livros dessa coleção e são bem interessantes para leituras de consulta rápida. Tem mais uns livrinhos aqui. A Contra-Revolução na América Latina, do Clovis Rossi. História Ibérica, Apogeu e Declínio. Mais história da América, né, gente? O Mundo Globalizado, Política, Sociedade e Economia. Essas edições da editora Contexto são maravilhosas. Eu tenho o sonho de ter tudo da editora no meu acervo, né? Vamos ver se um dia eu consigo. Mitos, Deuses, Mistérios. O Rei Arthur, do Geoffrey Aish. Essa edição, capa dura, tá bem bonita. Eu acho que é de coleção. Olha essa folha de guarda. O Ouroboros aqui. E eu acho que eu vou fazer a leitura breve dele também. Brevemente, né? Temos um Atlas Geográfico. Histórico Geográfico Universal, do Colin McEvedy. Eu adoro esses livros a título de consulta, porque eu tô sempre olhando, tô sempre aprendendo alguma coisa nova. São muito interessantes, eu tenho vários desses livros aqui no acervo. E acho que pra gente fechar, não, tem mais ali ainda. Esse box do Obras Seletas, do Maximiano Campos. Esse aqui é literatura, tem novela, tem romance, tem poema, tem conto, artigos e cartas. E assim, eu nunca li nada dele. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele. Isso é uma heresia de minha parte. E eu pretendo corrigir quando eu começar a ler alguma coisa desse box aqui. E não vai dar pra tirar, gente, porque vai ficar muito extenso o vídeo e eu tô pensando se vocês vão querer assistir. Né? Tem várias edições aqui, 6 ou 7. Né? E eu achei bem caprichado o box. Eu sou péssima pra mostrar. É tipo de blogueirinha que não serve pra ser blogueirinha. Não sei se vocês entenderam. Vamos deixar aqui a bagunça que eu limpo depois, que eu arrumo depois. É tipo se livrar de um cadáver. Eu tô quase assim aqui. Tem uma coleção que eu vou deixar pra mostrar em separado, porque não vai dar. Eu vou fazer outro vídeo. E tem mais alguns livros aqui que eu quero mostrar a vocês. Antônio Conselheiro, A Fronteira entre a Civilização e a Barbárie. Um Mundo Singular, Imaginação, Memória e Conflito na Literatura Hispano-Americana do século XVI. Eu amei esse tom de vermelho da capa. Caça ao Tesouro, a incrível história da busca dos tesouros medievais alemães desaparecidos durante a Segunda Guerra. Alemanha, né, amores? Deutschland. E aqui, Trem Fantasma, a Ferrovia, Madeira, Mamoré e a Modernidade na Selva. Já tive uma indicação de um amigo que esse livro é maravilhoso e já tô aqui a toda para querer ler. Os Hotéis Literários, Viagem ao Redor da Terra, da Nathalie Saint-Phal. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Também não sei o que é que me espera aqui
mas pela folheada que eu dei, ela vai apresentando hotéis ao longo do mundo. Eu achei interessante. Ao longo não, ao redor. Mais uma da revista Clio, da série arqueológica. Ilustrada, com uns artigos bem interessantes, né? Vamos lá. Ensaios da História Medieval Portuguesa, do A.H. Oliveira Marques. Olha essa capa aqui como tá linda. E se vocês escutarem alguns barulhos, os meus gatos estão por aqui, estão rondando. Tem um filhote aqui do meu lado também. Esse aqui eu li, é Iconografia de Joaquim Nabuco. Seria uma série de fotografias do Joaquim Nabuco e um prefácio de Gilberto Freire. Bem interessante também para quem gosta de pesquisar a respeito de personalidades históricas e, no caso aí, em específico, Joaquim Nabuco. Livro de compromisso e posse do Tribunal da Relação de Pernambuco, uma transcrição paleográfica. Olha só, é bem interessante. Eu gostei demais desse livro e eu disse eu vou ficar com ele para mim. Muitos aqui eu não vou falar no blog, não venho falar aqui no canal, então provavelmente vocês só vão ver nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, e algum título em específico que chamar a atenção, vocês botam aqui no box de comentários, que aí eu posso fazer alguns comentários sobre ele, sobre o tal livro, pelo Instagram. E aí vocês vão acompanhando por lá. Tem esse daqui, que é um catálogo de documentos manuscritos avulsos da Capitania do Rio Grande do Norte, cobrindo de 1623 a 1823. Então, são 200 anos de documentação, né? É uma leitura mais de consulta e para quem faz pesquisa mesmo. Temos essa aqui, Testamento do General Francisco Barreto de Menezes. Como vocês estão vendo aqui, é um verdadeiro espólio, né? E por último, eu acho, mais ou menos importante, o Documentos Históricos Brasileiros. Tem só um volume, eu não sei se tem outros, parece ser uma coleção. Sim, é uma coleção, acabei de ver aqui. Eu só tenho esse, mas vamos lá. Eu vou lendo aos poucos. Várias dessas coisas que eu leio, eu acabo levando para a sala de aula. E é isso, gente. Tem algumas coisas ali que eu vou mostrar num outro vídeo. E assim, tem muita coisa mesmo. Deu 32 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês tiveram interesse em algumas dessas obras, se vocês já viram por aí. Tem uma coleção completa ali que eu ainda tô pensando se eu vou ficar pra mim ou se eu vou passar pra frente. Por isso que eu não mostrei nesse vídeo. Talvez eu mostre no segundo vídeo. Vamos ver, né? E é isso. Queria agradecer ao pessoal que compra com os links da Amazon. Vou deixar o link geral aqui se você quiser comprar qualquer coisa, mesmo que não seja livro. No site da Amazon, usa o meu link, porque isso vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão em cima de cada compra e vocês não vão pagar nada mais por isso. E também queria agradecer aos novos inscritos, né? Chegou um pessoal novo por aqui, tá interagindo. E eu sou muito grata a cada um de vocês e também aos antigos que me acompanham aqui desde os primórdios da humanidade, né? Então é isso. Até a próxima. Kus, tschüss, bis bald.